Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Palavras de 2 Coríntios 5:19, com as quais saudamos a todos e a todas que participam dessa celebração virtual, aqui na igreja, ou acolá, onde você se encontra em casa, no apartamento, no carro, na roça. Desejamos a todos e a todas abençoado culto. Esse culto vamos estar refletindo sobre essa palavra da reconciliação, um tempo de tantos conflitos, incertezas, como dizia um estudioso, tempos descarados, onde prevalecem, em muitos casos, a mentira, a ironia diante da morte e tantas desfadezas do mundo. Nós não temos certeza de cada dia, mas com a graça e bom Deus, nós temos hoje mais um dia, um presente. Por tudo que nós somos e que nós temos, nós queremos agradecer. Eu convido para cantarmos juntos. Graças, Senhor, rendo muitas graças. Cantemos. Estamos reunidos, celebramos esse culto em nome e na presença de Deus, Deus Criador, no nome de Jesus Cristo, fundamento de nossa esperança, e em nome do Espírito Santo, que nos consola e vivifica. Amém. Amém. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim e responde-me. Não me recuses e nem me desampares, ó Deus da minha salvação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, e quem terei medo? Vamos ter um momento de oração pessoal, silêncio. Possamos, na palavra, receber o Espírito, vencer o medo. E também receber a palavra da reconciliação, perdão dos nossos pecados. Oremos. Deus da vida, sabemos que és fiel e justo. Sabemos que nos ensinas o caminho no qual devemos andar. Sabemos que diante de ti não podemos nos gloriar de nada, pois nenhum ser humano é justo. Por isso, diante de ti, confessamos nossa desobediência, nossa culpa, nossas transgressões.
Pecamos em nosso agir, em nosso falar, pecamos em nosso pensar. Também nós erramos e por tantas vezes nos enviamos em meio a conflitos ou fugimos deles. Nos omitimos. Em meio a tantas violências, impunidade e exclusão. Nós erramos. Quando deveríamos falar, nós falamos. Quando deveríamos agir, por medo e por vergonha, tantas vezes ficamos inertes. Perdoa-nos por isso. Sabemos que por causa do nosso pecado merecemos castigo e morte, aqui na eternidade. Mas pela fé, que nos concede a graça de encontrarmos em Cristo perdão. Ele carregou sobre si na cruz os nossos pecados. Por isso somos gratos. Pedimos humildemente. Ensina-nos por meio de teu Santo Espírito de que somos dependentes da tua graça imerecida. E que sem ela somos completamente perdidos, nem sequer podemos crer. Somos pecadores e pecadoras. Mas juntos nós clamamos confiantes, cantando juntos, perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Deus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, somos agraciados. Eu lhes anuncio o perdão dos pecados, em nome de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecidos, cantamos juntos, glória, em alta voz. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós. Oremos. Ó Deus da vida, Criador de todo o universo, de todos os seres, também de nós. Aos teus cuidados nada nos falta. E sob a luz do teu Filho, não andamos nas trevas. Capacita-nos com o teu Santo Espírito a vivermos segundo a tua vontade, tornando-nos mãe, irmãos e irmãs de Jesus, assim como tu tens feito muitas vezes no passado, também no presente. Colocamos diante de ti nossas preocupações, nossas preces, nossas orações por saúde. Pedimos, cura-nos do mal. Cura o nosso ser. Dá-nos ouvidos e coração abertos para que a tua palavra transformadora nos encontre, nos fortaleça. E assim, acompanha-nos, envia-nos para servir e vencer o medo e a superarmos esses tempos de tanta aflição. Concede-nos, Senhor, alegria, esperança e paz. Por Cristo Jesus. Amém. Paramos para as leituras bíblicas, momento da palavra, pregação. Vamos cantar o hino Palavra Não Foi Feita. Quem puder, cante junto conosco.
Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde é que você está? O homem respondeu: Eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Aí Deus perguntou: E quem foi que lhes disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem disse: A mulher que me destes para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: Por que você fez isso? A mulher respondeu: A cobra me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à cobra: Por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. As Escrituras Sagradas dizem: Eu criei e por isso falei. Pois assim nós, que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com ele e nos levará junto com vocês até a presença dele. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vai se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que os sofrimentos, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois o que pode ser visto,
dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. De fato, nós sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará, para morarmos nela, uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. O poder de Jesus para expulsar demônios. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo, e era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios. É Beelzebu quem dá poder a este homem para expulsar demônios. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de parábolas. Ele dizia: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? Os pais que se dividem, o país que se divide em grupos, que lutam entre si, certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. A mãe e os irmãos de Jesus. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram, eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele e algumas pessoas lhe disseram: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, procurando o Senhor. Jesus perguntou: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavras do Evangelho. Louvado seja Cristo. Felizes os que ouvem a palavra do Senhor. Felizes os que gostam a justiça do amor. Felizes os que ouvem a palavra do Senhor. Felizes os que gostam a justiça do amor. Senhor, faze da tua palavra lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém. Amada comunidade reunida aqui e virtualmente espalhada, eu penso que ninguém gosta de ser envolvido em conflito com outras pessoas.
sendo possível, a gente evita, seguindo a recomendação do próprio apóstolo Paulo, que diz: no que depende de vocês, vivam em paz com todos e com todas. Romanos 12, 18. Por outro lado, os conflitos nesse tempo de pandemia têm se intensificado. Tem conflitos geopolíticos. E o mais recente conflito é em torno da água. Conflitos de diferentes tipos e intensidade. No entanto, conflitos também fazem parte da nossa vida pessoal. Às vezes nós não temos como evitá-los ou fugir deles. Se alguém é notoriamente injuriado, não dá para ficar indiferente. Se alguém é injustiçado, não tem como nos calarmos. Ou então, se alguém levanta calúnia contra nós, como não reagir? Há situações, meus irmãos, minhas irmãs, que não podemos toda a vida engolir sapos. Nós precisamos, sim, no bom sentido, comprar a briga e meter a colher. Outra parte, existem espaços nos quais nós procuramos abrigo quando estamos em meio à situação de conflito. E esse espaço, um dos mais importantes, é a própria família. A igreja. Ou seja, a família consanguínea, parental, ou a família de fé. Ou seja, a família e a igreja são duas instituições da sociedade que constituem grupos que merecem confiança. As igrejas como espaço de comunhão, do exercício da prática do amor, da solidariedade. Irmãos e irmãs, o que acontece, porém, quando estamos em conflito justamente com a nossa própria família ou a nossa própria igreja? Sim, as instituições que sugerem estabilidade também podem se tornar motivo e espaço de disputa, de poder e de conflitos. É algo assim que Jesus experimentou no seu ministério. O relato do evangelista Marcos, que há pouco lemos e ouvimos, vocês podem consultar na sua Bíblia, apresenta Jesus uma situação em que ele enfrenta um conflito com os seus familiares e é metido num conflito com os escribas, com os sábios das leis. O texto, segundo Marcos, encontra-se, no entanto, num contexto maior, amplo, de modo que Jesus se enfrentou, como diz uma palavra, com as águas do mar da vida. E o mar, no Evangelho, não é só uma referência geográfica, mas é também uma referência que fala dos perigos, das dificuldades em meio às quais os discípulos se encontram. Os discípulos de Jesus, e nem ele, estão livres dos conflitos.
Jesus ensina a beira-mar e anda sobre o mar, mostrando o seu domínio. Ele está em um barco com os discípulos em alta tempestade. E ele os acode, colhe socorro no meio do seu grito por socorro, quando o barco estava por afundar. Seja irmãos e irmãs, dificuldades e conflitos no mar da vida são apresentados em duas situações nesse texto que é a base da pregação desse domingo em nossa igreja. Seja no início, Marcos apresenta Jesus realizando muitas curas. Muito, a garganta seca. Contrariando os preceitos e ensinamentos de modo a atrair a atenção de muita gente. Capítulo 1, 19, lemos: Jesus andava em toda a Galileia, ensinando o evangelho nas sinagogas, expulsando demônios. E a multidão ia atrás e quer ver e experimentar o que ele diz. E os discípulos que acompanham estavam cansados, não tinham nem tempo para comer. E ele mesmo precisa se retirar para orar. E nessa situação, vêm os familiares, quem sabe, pensando em preservá-lo, ajudá-lo, e dizem: ele está louco. A família se põe a ser um espaço de acolhimento, protege Jesus e querem livrá-lo deste mal, desse conflito. E no seio do aconchego familiar, das dificuldades, ele poderia recuperar de novo o juízo, Verstand, Vernunft, diz o alemão, o entendimento. No entanto, Jesus, ele desobedece à família, ele protesta, ele, por assim dizer, se desvia do aconselhamento familiar. A família que quer desviá-lo do seu compromisso com o anúncio do reino de Deus. É por isso que ele resiste a essa tentativa dos familiares de o livrarem dessa briga, desse constrangimento, desse conflito. Era o momento de Jesus recuar. Era hora de recuar, se recolher, mas ele não fez isso. Era tempo de avançar. Uma postura de fidelidade à missão de Deus recebida. E seus familiares não podem compreender seu propósito, ele busca apoio no círculo mais amplo daquelas que fazem a vontade de Deus, diz o versículo 35. Tanto, meus irmãos, minhas irmãs, não deveríamos deduzir nessa manifestação de Jesus que ele seja contrário à existência de nossas famílias. Mas o que essa mensagem, nesse texto, ensina, a família não deve ser usada como desculpa para não assumirmos os desafios que o Evangelho propõe. A família sempre foi e será um espaço de segurança, de aconchego. Não é assim consigo? Quando a coisa aperta e não tem jeito, onde é que você vai? Quando era pequena, eu corria no colo da mãe. Quando a coisa aperta, a gente vai procurar familiares. Em primeiro lugar. Então, Jesus não está com isso dizendo que a família não serve. Ao contrário. Tempo de a gente pensar, inclusive, sobre a família. Tempo em que no interior das famílias acontecem tanta violência. Feminicídios, morte de crianças. Perguntar que tipo de família é essa? É preciso, meus irmãos e irmãs, portanto, obrigado, abraçar nossa família, mas não fechar os olhos e os ouvidos para a mensagem do Evangelho.
A família sim precisa ser questionada. Ao mesmo tempo, fortalecida para que seja um ninho do amor, seja um espaço onde os outros possam se inspirar para a vida, para os compromissos, para a vivência de relações mais justas e humanas. Portanto, Jesus não negou a família, mas ele diminuiu o poder cerceador e ampliou o raio de ação de amor dos seus familiares. E eles se dediquem e façam. E a família é aquela que faz a vontade de Deus. Este é meu irmão, minha irmã, minha mãe. E algo semelhante, meus irmãos, minhas irmãs, acontece na atuação de Jesus, que gerou o temor dos intérpretes, fariseus, do poder religioso constituído naquela época. Jesus ensinava na sinagoga e lá ele foi desqualificado. Ele sofreu, eu diria hoje, bullying. Disseram para ele está dominado por Belzebu, o chefe dos demônios. E a Belzebu dá poder a este homem para expulsar demônios. Versículo 22. E aqui nós estamos numa situação muito grave. Jesus é acusado. No entanto, Jesus, ele protesta ali e ele convida ele convida aos fariseus, os intérpretes da lei, a reflexão. Ele diz: como vocês imaginam que Belzebu possa estar lutando contra os seus próprios comandados? Não é uma incoerência o que vocês estão dizendo? Vejam, se eu expulso demônios e livro as pessoas dos seus males, é porque o maioral deles foi imobilizado. Assim como ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amará-lo. E aí, querida comunidade, irmãos e irmãs, vem uma questão muito importante. Amarrar e imobilizar o mal é a ação do Espírito de Deus. Tem muita gente que confunde isso que é ação própria. Essa semana mesmo, usaram um idoso e acabaram batendo e até ele morreu. Justiça em próprias mãos. É comum, corrente nos dias, tentar amarrar o espírito com mãos humanas. Prender o espírito em discursos religiosos odiosos. Confundir o Espírito de Deus com agir de Belzebu é pecado sem perdão, é pecado contra o Espírito Santo. É coisa inimaginável. Senhores escribas, diz Jesus, vocês perceberam a bobagem que estão dizendo? Este é um conflito com a religião instituída, na qual Jesus não pode se esquivar. Confundir os sinais do reino de Deus com os sinais das forças que se opõem a ele, não pode ficar sem resposta. Tanto em Jesus manifesta-se a força dos céus. Ele aproxima de nós o reino de Deus. E a sua presença assegura que Deus está conosco. E onde o Espírito de Cristo está, há liberdade, há verdade, há disposição para servir, há segurança, justiça, paz. Numa palavra, o mal pode bater retirado. Portanto, o Evangelho deste domingo é um convite para o discernimento, onde está o serviço que promove a vida em meio às nossas estruturas e instituições. Como elas podem estar a serviço dessa promoção da vida
É uma pergunta permanente e necessária. Não devemos fugir de nossa responsabilidade nesse discernimento. E como vimos na leitura de Gênesis, capítulo 3, há pouco, quando flagrados em delito, Adão responsabiliza Eva e ela responsabiliza a serpente. Ninguém assume culpa. São sempre os outros os responsáveis pelo mal praticado. Vocês já ouviram isso nesses dias? Sempre os outros. As outras. Quando instituições, o próprio Estado, não assumem a sua responsabilidade. Aí nós estamos nessa situação, sempre os outros. Também não é diferente em nossas famílias, às vezes. Em Jesus, porém, está o poder de livrar-nos do mal. Nele, em Jesus, somos reconciliados com Deus. Também dos males que nós praticamos e nos afligem. Nele há perdão, nova vida e salvação. Os conflitos são parte da nossa vida. Nós somos chamados a enfrentá-los fortalecidos e orientados na palavra de Deus. Inspiradas no Espírito de Cristo para transformar as realidades conflitantes e anunciar vida digna e boa para todos. Portanto, a sua, a minha, a nossa família, a nossa igreja deve ser um espaço de promoção do bem e da paz, da justiça, da reconciliação. Em meio a tantos conflitos, temos uma promessa de uma nova casa, não feita por mãos humanas. Vemos em Coríntios há pouco. Seja o Evangelho desse domingo é também uma consolação. Nossa fidelidade está onde não havemos. Na comunhão com as pessoas que seguem a vontade de Deus. E nos espaços abertos para a ação do Espírito de Cristo que vence o mal. Que a paz de Deus, que é maior que todo entendimento, guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Tendo ouvido a palavra do Evangelho, vamos agora juntos nos unir na comunhão de fé e serviço, confessarmos nossa fé nas palavras do credo apostólico ali, você está em casa, aqui na igreja, juntos, na ecumene dos filhos e das filhas das famílias de Deus. Dizemos, creio em Deus Pai todo, Criador do céu, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado como ressuscitou dos mortos. Ressuscitou no terceiro dia. Subiu ao céu. Está sentado à direita de Deus Pai. Onde virá para julgar os Espírito Santo, a Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição do corpo e a vida eterna. Amém. Vamos nos sentar, preparando-nos já para a parte final do nosso culto.
Vamos agora cumprimentar os aniversariantes dessa semana, quem sabe no dia de hoje, quem lá na sua casa, na sua vizinha, parente está de aniversário, ou você mesmo. Agradecer a Deus. Felicitações, parabéns. Alguém aqui na igreja está de aniversário nesses dias? Então, já passou, vai vir outro. Cada uma faz aniversário uma vez por ano, né? Então, a vovó está dizendo que o neto vai fazer um ano. Transmite o nosso abraço. Eu vou cantar parabéns para ele. Não precisa soprar a vela, mas canto parabéns. Para todos os aniversariantes, bênçãos, boa saúde, dia de hoje também no porvir. É que nós desejamos ser um abraço da nossa igreja, nossa comunidade. Nós temos... Pode passar? Pode passar? Alguns recados para a comunidade. Informamos que a oferta do último culto somos R$119, que foi destinado para a nossa própria paróquia, e nós adquirimos o tripé, entre outros, e o microfone que hoje estamos inaugurando aqui no culto, maior amplitude. Essa semana que inicia hoje, nós temos no final de semana que vem, dia 12, sábado, ensino confirmatório. O nosso mapa da Covid está, como é que chama esse nível aí? Moderado. Então, as atividades presenciais voltam. A semana estava no alto e nós ficamos em dúvida, vamos fazer culto, como é que vamos fazer? Então, sábado que vem, às 8h30, ensino confirmatório do segundo ano, e à tarde, às 14h30, o primeiro. E no sábado, véspera dos namorados, o grupo de casais está pensamentando, querendo driblar o conflito com a Covid, com um encontro festivo à tarde. O presidente da paróquia está aqui, a Eliene e o Daniel são um dos casais, a Lila e o Ervino também. Maria também está aí, outros. Estamos pensando, então, convidá-los para sábado à tarde, às 17h, a virem à igreja, e nós vamos, então, adentrar a igreja e receber uma bênção, os namorados, no sentido plural, todos aqueles que se amam, e assim se entende como casais, são bem-vindos e bem-vindas. E logo em seguida, eu diria assim, em volta das 18h, vamos fazer um compartilhar e uma pizza do amor, chama-se. Tragam junto algo para beber. Se alguém tomar água, traz um copo. Se alguém tomar outra bebida, traga uma taça. E vamos, então, compartilhar e rememorar nossa caminhada no amor. Caminhar no amor também significa superar os conflitos. Na base da confiança, às vezes um abraço é importante. Então, sintam-se abraçados para nossa comunidade, aqui no sábado, a partir das 17h, principalmente os casais. Todos são bem-vindos e bem-vindas. Olhando ali no nossos convites, nós temos, então, domingo, culto, às 19h, né? Isso era chamado culto aos namorados, mas culto dominical, presencial. E no dia 20 de junho, às 9h30, culto de manhã, com Santa Ceia. E dia 27, o culto. Lembrando que o plantão ali está errado. O plantão essa semana é na quinta-feira, plantão pastoral. Pode passar, Eduardo. Então, já estou dizendo aqui que hoje estão conosco aqui o Eduardo, que está na edição, na música, Paulo Henrique, obrigado. E as flores foram trazidas pela Eliene, flores do altar. Qualquer casal pode se prontificar a trazer as flores para o altar. Muitas vezes temos colhido aqui no pátio, mas agora a seca está difícil. Então, nós gostamos muito de honrar a Deus com flores naturais. Seja uma flor, eu chamo de brejo, mas que seja natural. Obra de Deus, assim como é a vida, a bela é transitória, ao mesmo tempo. Então, muito obrigado, Eliene, e a todos que vêm aqui estar participando do culto presencialmente nessa manhã. Temos visita aqui, 2 jovens de Marechal, né? A Juliana e Giovanna. Muito bem-vindos.
Temos, então, a oferta do culto desse domingo, a oferta sinodal, ela é destinada para a Semana de Canto na ADL, que acontece em junho. Aqui no Espírito Santo conhece a ADL, a Seção Diacônica Luterana, que forma diáconos há muitos anos, e ela promove anualmente uma Semana de Canto, com oficinas de regência, instrumentos e liturgia, enfim. O apoio do sino a essa semana se dá, então, através de uma oferta hoje. Nós também temos a nossa oferta, que é mensal ou anual, para a igreja, a contribuição assim chamada, e temos a oferta para um projeto de ampliação da nossa igreja, fundo de construção. Então, isso. Então, estamos vivos e ativos no amor, e a nossa oferta é um sinal de gratidão e de fé. Eu digo assim, a oferta não é falta de dinheiro, é falta de fé. Falta de colocar o primeiro mandamento em prática. Essa é a questão chave. A gente não dá a Deus o que sobra, a gente dá algo do bom e do melhor que nós separamos para a sua obra. E se nós não honramos a Deus com a nossa oferta talvez é reduzida ou nem existe. Não a todos e a todas contribuam, como diz o apóstolo Paulo, com alegria, não por obrigação. Queremos, então, o nosso pequeno ofertório. Hoje, aqui, quem puder vir ao altar, pode levar lá na frente no altar ou aqui. E aqueles que querem também colocar no Big Bay, nós temos Big Bay, já foi anunciado, podem fazê-lo, ou mesmo em seguida, após o culto, o tesoureiro Eduardo está aí para receber a sua contribuição. Eu quero agradecer por essas ofertas, tanto de tempo, talento, e também os dinheiros que são doados para a obra de Deus e para a nossa igreja, que nós somos a única igreja luterana aqui na capital do estado. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de ti, ó Senhor Deus. Te agradecemos por toda a bondade, pela vida, por todo o bem que nos confias. Abençoa as ofertas e as dádivas recebidas em favor da ADL e também em favor da tua igreja aqui em Vitória. Amém. Cantemos. Você não... Estimados, estimadas, irmãs, irmãos, em Cristo, vamos agora convidar para o momento de oração, uma oração de intercessão, seguida do Pai Nosso. Lembro uma palavra de Martinho Lutero, onde ele dizia: hoje tenho muito a fazer, portanto, hoje vou precisar orar muito. Através da prática da oração, nós louvamos, glorificamos e santificamos o nome de Deus. Confiamos a Ele, o único Deus. Ele nos pode ajudar a nos tornar irmãos e irmãs em Cristo. Quero convidar aqueles que podem, ficar em pé, talvez estender a sua mão, manifestar a sua prece a Deus por eles. Deus da vida, intercedemos pelos conflitos mundiais, contra a escalada armamentista em curso,
para que a paz se instale e vidas sejam preservadas, para que as milhões de pessoas encontrem, milhões de pessoas migrantes, deserdadas, encontrem um espaço, seu espaço de vida. Intercedemos pelas autoridades que governam nosso país em todos os níveis, a fim de que seu servir esteja concentrado no bem de todo o povo, e isso lhe seja lembrado também por nós. Intercedemos pelas lideranças que estão à frente de nossas comunidades, paróquias, sínodos, igreja e instituições, a fim de que seu amor não esfrie, sua esperança sempre se renove e sua fé se fortaleça. Intercedemos por todos e todas as profissionais na área da saúde, especialmente médicas e médicos, enfermeiros e enfermeiras, bombeiros, todos que atuam na linha de frente no combate da coronavírus. Protege e guarda-os. Intercedemos pelos trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade, que recebam justa paga pelos seus serviços. Intercedemos por bom tempo e boas colheitas, que envie chuvas tão necessárias e que aconteçam mais e mais ações de preservação da tua bela e boa criação. Intercedemos pelas pessoas enfermas, acamadas, pessoas deprimidas, pessoas sós, que não sejam esquecidas. Lembramos também das pessoas enlutadas, que são tantas as que perderam pessoas queridas. Ajuda-nos a sermos ouvido atento e abraço estendido. Intercedemos pelas pessoas famintas, desempregadas, presas indevidamente. Pedimos que, pelas que se encontram separadas, permita Deus de amor que tenham um novo começo. Intercedemos também pelas famílias que vivem conflitos de relacionamentos e outras ordens, especialmente agravados neste tempo pandêmico, que elas possam encontrar espaços de diálogo e de cura. Intercedemos, Senhor, especialmente pelas pessoas que estão doentes devido à Covid, lembrando aqui Sammy e Edson, família. Junto com elas são centenas, milhares de pessoas conhecidas nossas, vivem atormentadas, outras estão entubadas. Que tu, fôlego da vida, e na mão de médicos e enfermeiras, possam receber a ajuda que necessitam. Senhor Deus, recebe, Deus, que és fiel, justo, as nossas orações. Por Jesus Cristo, que nos ensinar, nós dizemos juntos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos cantar juntos, antes da bênção, essa canção, essa oração de São Francisco, conhecida, por faça de nós, né, a sua paz. Senhor, faz em mim, instrumento de tua paz. Senhor, faz em mim, instrumento de teu amor. Onde há amor, onde a ofensa teu velho perdão, onde a lição teu velho união, onde a vida se espalha. Senhor, faz de mim instrumento de tua paz. Senhor, faz de mim instrumento de teu amor, onde há
de mim, um instrumento de tua paz. Senhor, fazer de mim um instrumento de teu amor. Devemos orar, ter compreendido e compreender, e ser amado. Com essa prece, com essa oração, vamos nos despedindo desse encontro, culto, aqui na igreja e lá onde você se encontra. Vamos acolher para essa nova semana o bênção de Deus que nos conduza, nos proteja do mal e não nos deixe faltar o pão. O Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia. E sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Bom e paz seja o Senhor, com alegria e amor. Demos graças a Deus. Cante nos teus versos, planos os caminhos, em teu vento sobre o teu favor. E até te encontrar, e a nossa Deus, seja contigo. E até te encontrar, e até te encontrar, e a nossa Deus, seja contigo. E a luz do sol sempre aqui está no teu rosto, e ajuda o olho dos teus olhos. E até te encontrar, e até te encontrar, e a nossa Deus, seja contigo. E até te encontrar, e até te encontrar, e a nossa Deus, seja contigo. O grande desejo é nos encontrarmos e darmos um abraço. Quanto um abraço virtual a todos e a todas aqui presentes no culto ou no culto da sua casa. Muito obrigado pela sua participação. Desejamos a todos uma abençoada semana. Um abraço, um beijo no coração. Esperança e luz pra você, nos mostrando que a vida renasce do amor e que Deus é presente em nós.